Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Você já conheceu ou já passou por uma experiência na qual você ficou se comparando muito exaustivamente com outra pessoa? Sabe quando você cisma com uma pessoa e começa a fazer comparações? Mas por quê? Será que ela é melhor nisso, melhor naquilo? E principalmente com pessoas do mesmo gênero ou da mesma orientação sexual, algo nesse sentido também. Você já fez isso? Já passou por isso? Essa moça é dessa forma, esse moço é dessa forma, e por que eu não sou? O que ela tem que eu não tenho? Tem uma música antiga assim, né? O que ela tem que eu não tenho? Me lembrei. Não conheço essa. Anos 80, é coisa de... né? Mas eu me lembrei disso. O que ela tem que eu não tenho? E aí tem essa música e tem muitas outras, né? Tu lembra de alguma? Glória Maria quase que contou a idade. Falando dos anos 80, aí não é do meu tempo, não. Mas você lembra de alguma música que fale disso? De uma pessoa se comparando com outra? Ou ciúme? Lembrei daquela outra música, Eu Me Mordo de Ciúme, né? Mas acredito que a gente está falando mais de inveja do que de ciúme, né? Mas também é ciúme. Ou os dois juntos. Uhum. Acho que os dois juntos, inveja e ciúme. O que acontece? Tem vezes que ao invés de a gente ou da pessoa se preencher de si mesmo, ver quais são suas qualidades, quais são os seus potenciais, se preocupar em se conhecer, fica pensando mais no outro, na grama do vizinho, no terreno, no lado de fora. Mas por que fulano conseguiu isso? Às vezes a pessoa nem quer aquilo. Fulano viajou para tal lugar e eu não viajei. Aí você pergunta, você queria viajar? Não estou com vontade de viajar para esse lugar e nem estou pensando nisso agora. Mas está preocupado porque o outro viajou e você não viajou. Fulano foi convidado para tal coisa e eu não fui. E você queria ir? Não, se eu fosse convidado eu não ia. Então, né? E a fulano tem esse atributo, os olhos de fulano são assim, os meus são de outra forma, né? Mas e os seus olhos? Você tem, como é que você às vezes se esvazia das suas próprias qualidades, preocupado com a qualidade do outro, ou com o que você acha que é a qualidade do outro? Já passou por isso? Conhece alguém que já? Se passou, se interessa, segue aí que a gente vai contar uma história nesse sentido. E já curte, segue, manda para pessoas e tal. Eu fico imaginando que você deve ouvir bastante sobre isso no consultório. Com certeza. Não só sobre isso, mas também. Uhum. Né? Esse processo. E é um processo também, com essa questão de rede social, a gente vê muito isso, né? Algumas pessoas que ficam olhando a vida virtual da rede social, achando que aquilo é real e que elas não estão fazendo coisas, e às vezes ficam ali com o dedo deslizando e deixam de fazer as coisas delas. De repente, a pessoa podia estar se preparando, estudando, se arrumando, qualquer coisa, cozinhando, caminhando, e ela está ali olhando a rede social do outro. E nesse processo de ficar nessa... Não é uma contemplação, mas nesse olhar fora, né, o fora, e se esvaziar de si, ela perde de olhar para ela mesma e se desenvolver, se cuidar, se reconhecer, né? Se gostar, etc. Eu vi esses dias, você não é feia, seu tempo de tela está muito alto. E é engraçado isso, né? Porque esse mecanismo, que é um mecanismo da inveja mesmo, né? Todo mundo pode sentir inveja, mas é interessante quando a pessoa fica muito absorvida na inveja e também no ciúme, porque aí realmente você pode gritar para ela quais as qualidades dela, você pode gritar, ali atrás está escrito, seja a luz, né? Você pode ver a luz dela, mas ela mesma não vê.
Ela vê de quem está lá fora. Né? E fica tentando trazer para ela, ou expropriar, ou não sei. E sofrendo, né? Se consumindo nessa dor, porque realmente traz uma dor. Nesse lugar da aparência, eu pessoalmente gosto muito de pensar a individualidade, e até foi isso que me encorajou a estudar coloração pessoal, a estudar sistema Kibe, que são teorias da moda que elas buscam partir de você, né? Da sua beleza natural, específica, do seu subtom de pele, do seu contraste natural, das suas formas ósseas, para ir entender quais vão ser as cores, quais vão ser as formas, os recortes, as roupas, né, que vão melhor te vestir. Porque aí a gente sai daquela moda que eu quero usar uma coisa que fica linda nela e em mim fica péssimo. E aí a gente vai encontrando formas, cores que sejam mais consonantes, que harmonizem melhor com o que a gente tem. E a gente coloca para jogo o que a gente é. Isso é maravilhoso, né? Você ver a sua própria beleza, aceitar a questão de que você é único no mundo, né? Você é única no mundo. Eu me lembrei agora de quando algumas pessoas trazem ou conversam sobre questões ligadas a modelos estruturados de aparência física, e me lembrei que um outro dia mesmo eu falei para uma pessoa: nossa, mas em São Paulo tem que ser como você é. É uma pessoa que é magra, perfil longilíneo, que em São Paulo todo mundo quer ser assim. Por mais que a pessoa malhe, ela malha, mas é para ser magra, ficar definido. E essa pessoa que me falou é do Rio. E aqui no Rio, a moda, porque isso é moda, você tem que ter a perna grossa ou não sei o quê, ficar mais forte. É muito engraçado, é só você pegar um avião, que aí muda, você tem que emagrecer. 45 e se você vier aqui, e o seu shape slim vai fazer um sucesso. Exatamente. Mas aqui no Rio realmente tem uma valorização maior de um shape cavala, né? Ou um shape Mewtwo, como eu vi também dizendo, que é aquele Pokémon que, mesmo que seja fininho em cima, é maior embaixo. Então, isso é aqui. É cultural, né? Pois é. E aí eu falei, gente, que bobagem. Num lugar é de um jeito, aí na época antiga, na Idade Média, tinha que ser gordinho, porque aí você come, né, mais cheinho, vamos dizer assim. Aí, né? Aí em outro lugar, isso é uma bobagem. No fim das contas, relaxa. Você nunca vai estar bom em todo lugar e nunca vai estar bom para ninguém. Você tem que estar bem para você. Relaxa, você é o cisne. É isso aí. A história do patinho feio, eu né? acredito que na minha vida, essa situação, ela tem muito a ver com o meu cabelo. Por quê? Porque de uns anos pra cá começou a ser bastante celebrado você ter um cabelo com cachos, encaracolado. Mas mesmo assim, eu não me senti muito à vontade para usar o meu cabelo natural, porque o meu cabelo não é exatamente cacheado, ele já é um cabelo mais crespo. E aí, aqueles conteúdos todos das cacheadas não contemplavam tanto a minha forma de cabelo. E assim como tem pessoas com cabelos mais crespos que os meus, ou tão crespos quanto os meus, e aí eu me senti um pouquinho de fora nisso. Estava pensando, uma experiência pessoal que tem a ver para mim com esse sentimento. Então eu me senti um pouco de fora, eu falava, mas o meu, como ele não fica assim, não vai dar certo, porque ele tinha que ficar igual o de alguma blogueira cacheada, ou de algumas, né, na verdade. E aí eu vejo esse movimento na minha vida nesse lugar do cabelo, especificamente. E lógico, né, que pode ser num lugar de trabalho para outra pessoa, num lugar de relacionamento para outra pessoa. E assim a gente vai entendendo onde moram as nossas comparações. Exatamente. Né? E então nós vamos contar uma história, um Itã, sobre comparação. Obá era uma das esposas de Xangô e viviam bem, estavam ali. Era uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher interessante, né, com uma presença, com uma disciplina, uma seriedade, então admirável. Só que ela começou a observar o jeito que Xangô tratava Oxum, né, porque era um outro jeito pela percepção dela. E é óbvio, cada pessoa a gente trata de um jeito, isso é relação. E aí ela começou a observar o jeito de Oxum,
Oxum parecia vaidosa, né? Já tem aqui histórias sobre Oxum. Vaidosa, charmosa. Ela achou que Oxum falou, o que está acontecendo? Sedutora, tinha um outro jeito. E aí ela falou, eu preciso ser assim, ou mais parecida. Preciso saber o que ela fez para conquistar. Ela fez alguma coisa para que ele a tratasse dessa forma. Aí ela vai e pergunta para Oxum, Oxum, tá, o que você fez, né, para Xangô te tratar assim? Aí Oxum, na hora, percebeu ou a comparação, ou inveja, ou ciúme, essas coisas todas, e olhou para ela meio ardilosa e disse, eu cortei minha orelha e coloquei na comida dele. Pois é, ela, tomada por essa sensação de comparação, porque ela realmente, quando a pessoa entra nisso, ela para de ver as coisas, não percebe. E aí ela vai e corta a sua orelha e cozinha lá uma comida e coloca e serve para Xangô. Xangô, quando vê aquela comida, fica assim, horrorizado, né? A orelha tal, se afasta e, né, fica horrorizado, se afasta dela e se afasta daquilo e não come. E aí ela percebe que foi enganada, que não conquistou nada a Xangô e sai e se isola. E vai embora e se isola e fica muito mal. E aí, na mitologia, a ideia é que ela vai, então, e ela é relacionada aos rios com águas revoltas, né? Aquele rio. Né? Eu já fui num rio assim, uma vez. Me lembrei desse evento. É um rio com águas, né, com pedras e aquelas águas revoltas que nunca se encontra com os rios de Oxum, que são rios mais calmos. Isso para a gente pensar simbolicamente. E ela vai para essas águas agitadas, águas tal, e se isola e se afasta. Né? Nessa história, então ela, que tinha tantos atributos, era uma pessoa admirável, era uma guerreira, era uma pessoa bonita. Estrategista. Exatamente. Disciplinada, ficou presa à comparação com o jeito da outra pessoa. Né? E aí, nessa comparação, ela perdeu suas qualidades, foi enganada e acabou, né, sofrendo muito mais. Muito interessante. Foi enganada mesmo. Olha só, e a gente vê a imagem dela sem a orelha, né? Sim. Ela sempre é representada, né? Muito comum, sem a orelha, com as mãos assim, sem a orelha. Lembrei que uma vez, uma artista que eu admiro muito, falou assim para mim: queria tanto ser como você, delicada, assim. E eu olhei e pensei, não acredito. Não acredito. Porque eu a vejo, não vou citar o nome, né? Mas eu a vejo como alguém assim, nossa, incrível, poderosa, magnânima. E aí eu pensei, não acredito que ela queria ser uma pessoa delicada, assim, como eu. Como isso é possível? E eu pensei, na verdade, acho que eu que queria ser como ela, que tem uma presença forte, sabe? E aquilo me causou uma estranheza muito grande. Me causou assim... né, por essa eu não esperava. Mas, não, eu não queria ser como ela. Eu quero ser como eu sou e ela é linda por ser como ela é também. Existem características que são muito intrínsecas. Que por mais que a gente queira mudar o tom um pouquinho, se a gente cortar de vez, a gente vai cortar onde a gente pode brilhar mais. Então, não vale a pena. E olha que interessante essa questão, né? Sempre que a gente entra, desvia para esse lado que vai da comparação, aí ele vai indo para a inveja, a gente se esvazia mesmo. Então, eu acho que essa história, quando ela nem percebe que a outra não tinha cortado a orelha, fala muito desse lugar. Porque pensem, se ela estava conversando, a outra estava com a orelha. Mesmo que tivesse com o cabelo assim, com um pano, com, né, um turbante. Vamos pensar. Mas quem nunca passou por isso? Se você já sentiu esse tipo de sentimento, você sabe que ele deixa a pessoa cega.
Ela não percebe, ela só percebe o que o outro tem e começa a entrar numa desvalorização, né? Ou num desejo de ser como o outro, né? E que acaba levando à desvalorização. Então, esse TAM, Obá tem muito mais para falarmos dos atributos dela, da competência, né, da estratégia, da disciplina, da força, né, essa força que carrega aí, né, tanta coisa no mundo, né? Mas trouxemos esse recorte, porque ela, inclusive, é representada nas imagens sem a orelha, para que a gente pense também o quanto que nós podemos ter toda essa força, toda essa beleza, ou podemos ser também pessoas ou delicadas, não importa, qualquer qualidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade, e podemos nos perder nos comparando com o outro, né? A questão da comparação, ela já se esvazia em si, porque o outro tem uma história de vida diferente da sua, sempre. Mesmo que ele morou no mesmo bairro, mesmo que ele é seu irmão, filho da mesma mãe, sempre é diferente. Ele teve outros contatos, ele lê o mundo de outro jeito, porque realmente cada ori é único. E voltamos ao início. Então, se fez sentido para você, divulgue para pessoas, reflita e comente aqui quais as questões que te tocaram, se você já passou por isso, se você como fez para sair disso, ou se precisa sair disso, e como é o seu processo de olhar para você mesmo e reconhecer as suas qualidades.